Vamos cantar o hino Convocação. Esta noite eu tive um sonho encantador. Esta noite eu tive um sonho, o Senhor me apareceu, me
farei a sua luz. Amém. Vamos cantar o hino Quem é esta? Lá. Quem é esta que vem cavalgando de branco, vem surgindo sobre os montes, contra as nações vem guerrear? Quem é esta que o seu rei vem bem na frente, com sua espada reluzente, que tem 2 gumes pra cortar? Quem é esta que tem cabelos longos, é batizada em seu nome, em credos não se misturou? Quem é esta que os credos deste mundo não puderam conquistá-la, e que o rei tanto amou? É a esposa do Cordeiro, ele amou primeiro e na cruz a conquistou. É a esposa do Cordeiro, que pendurado no madeiro seus pecados apagou. Quem é esta que vem cavalgando de branco, vem surgindo sobre os montes, contra as nações vem guerrear? Quem é esta que o seu rei vem bem na frente, com sua espada reluzente, que tem 2 gumes pra cortar? Quem é esta que tem cabelos longos, é batizada em seu nome, em credos não se misturou? Quem é esta que os credos deste mundo não puderam conquistá-la, e que o rei tanto amou? É a esposa do Cordeiro, ele amou primeiro e na cruz a conquistou. É a esposa do Cordeiro, que pendurado no madeiro seus pecados apagou. Amém. Glória a Deus. Você deseja pedir oração nesta noite? Vamos, nesta noite, Cristo, as cabeças. Senhor Jesus Cristo e Pai Celestial, nós oramos, Pai, por cada pedido de oração de cada irmão que ergueu suas mãos nessa audiência. Não só esses, Pai, mas esses através da internet que estão em sintonia conosco, que precisam da Tua ajuda, Pai, nesta hora. E o Senhor possa visitar, Senhor, cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, aonde estiver, Senhor, no leito do hospital, no seu lar. Que o Senhor possa visitar nesta hora e tocar com as Tuas mãos santas. Oramos, Pai, pelo irmão Edgar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, dar para ele força e graça. Que o Senhor possa, Senhor, curar, Senhor. Que o Senhor possa entrar com poder e glória em sua vida. Ó Deus, oramos também pela irmã Bernarda. Ó Deus, que o Senhor possa tomar pelas Tuas mãos, Senhor, a Tua filha. Toma, Senhor, cada um nesta noite pelas Tuas mãos. Que todos possam, Pai, tomar posse do benefício do Calvário. E eu sei, Pai, que tem, através da internet, Senhor, alguém aí, Senhor, que sintonia, Senhor, querendo receber algo da parte do Senhor nesta noite. E eu creio, Pai, que todos serão curados e abençoados através desta palavra que vai ser pregada nesta noite. Por isso, Pai, que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos
Dá oportunidade para os irmãos, para as irmãs que louvam nesta noite. Vamos, irmãos, isso, cante um hino para Jesus nesta noite. Deus abençoe a todos. Oh, meu Deus, oh, meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível pra você, e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar um louvor, né? Vamos depois chamar uma irmã para louvar. Vamos cantar este louvor nessa noite. Se a cruz falasse, se ela expressasse o sofrimento que passou o nosso Senhor Jesus Cristo, cante este louvor nesta noite. Quero ver toda a igreja louvando, amém? Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento, se quer ter um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento, se quer ter um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado a perdoar pecado, Deus se manifestou. Do alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, que vê o sofrimento, se quer ter um lamento de quem tanto te amou. A cruz foi a caneta que escreveu com sangue a tua salvação.
aceitares e o mundo deixares, terás o seu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, de ver o sofrimento, se quer ter um lamento de quem tanto te amou. Amém? Glória a Deus, né? Se a cruz falasse, ela ia expressar o que passou o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, irmã Letícia, canta o hino para Jesus. Vamos louvar junto com a irmã Letícia. Boa noite com Jesus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma um remo nas mãos e navega com fé, Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé, Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta
Deus, né? Já louvamos, já ofertamos. Vamos receber o pastor Rubens. Amém. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. No nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, né? Sempre nas quarta-feiras. Neste lugar nem sempre fazemos live, né? Mas hoje, de repente, estamos fazendo a live. Graças a Deus. E Deus abençoe. Tem alguns irmãos nos acompanhando, né? Poderia ver, D'Angelo, aí. A gente vê nossos irmãos que estão nos acompanhando, eles que fazem parte desse corpo, né, do Senhor Jesus Cristo. E o profeta disse: como você entra nesse corpo? Você não entra apenas por um apertar de mão, não, mas você entra sendo batizado no mesmo Espírito, né, no Espírito Santo, Espírito de Deus. Graças a Deus. E o áudio está muito bom, né? Eu vim pensando, será que a caixinha lá tem saída para colocar aqui o aparelho, né, que a gente, do áudio? E quando eu cheguei e vi ali line out, né, que significa saída, e ficou muito bom o áudio, né? Graças a Deus. Olha, aqui está o irmão Roberto Luiz, Deus abençoe sempre, shalom. Irmão Celso Feliciano, boa noite, Deus abençoe, irmão Celso. Irmão Genilson Ribeiro, no Paraná, amém, Deus abençoe, irmão Genilson. Irmão Alex de Oliveira, de Piedade, Caratinga, Deus abençoe todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manalva, em Bragança, assistindo, Deus abençoe todos os irmãos. Irmão do canal Evangelho Primitivo, shalom, irmãos. Amém, Deus abençoe. Irmão Antônio Medeiros, boa noite a todos. Irmão Antônio, lá em Garrafão do Norte. Irmão Raquel de Almeida, boa noite com Jesus, Deus abençoe, irmã Raquel. Irmão do canal Sapalalo Queen, é o canal, né? Glória a Deus. Jennifer Costa, boa noite. Deus abençoe a todos. Irmão Patrício de Castro, lá em Piedade, Caratinga, Minas Gerais, que o Eterno possa derramar chuvas de bênção sobre cada um de nós. Irmão do canal Sepalalo Queen diz: shalom, peço oração aos irmãos no meu país, Angola, né? Tem acontecido vários acidentes rodoviários diariamente. Irmão, isso aqui, nós estávamos falando sobre isso, né, em Capitão Poço. A irmã Nilce estava falando isso, depois de ter acontecido um acidente conosco lá também. E nós estávamos falando sobre isso. Ela disse que se lembra, quando ela estava na denominação ainda, e tinha uma irmã que era uma irmã de oração, obrigado, irmão Danjo, era uma irmã de oração, né? E ela dizia que a onda de acidente vem. Se nós notar, a onda de acidente tem uma onda, um tempo. Por exemplo, se acontece um acidente, aí vem outro, às vezes passa um mês acontecendo e depois dá aquela parada, né? Assim mesmo é assassinato. E se você notar, é isto. E eu já tinha visto isso muitas vezes. Lá em Paraupebas, quando estavam lá, e começava a morrer muita gente assim, na semana de assassinatos, o pastor Moura dizia: o anjo da morte está sobre Paraupebas. E isso é um espírito. E a irmã disse que a irmã era de oração, e ela disse que era um demônio, né, que vinha e trazia essa onda de acidente. Ela dizia: vamos orar, irmão, para repreender isto. E eu não duvido nem um pouquinho. Eu creio que existem essas forças espirituais. E a gente tem que orar, né? Pedir a Deus proteção. E o irmão pede oração pelo seu país, Angola, né? Ele mora na Angola, do outro lado do Oceano Atlântico, na África, Angola na África. Então vamos orar pela África e vamos orar pelo Brasil. Senhor Jesus, nesta hora, meu Deus, oramos, Pai, pedindo que Tu proteja, Senhor, cada filho Teu, Senhor. Cada pessoa neste mundo, Pai, que está amaldiçoado pelo pecado. Não é só na África, em Angola, no Brasil e em todos os lugares. Como os homens têm se afastado de Deus, e o inimigo tem se manifestado claramente, Satanás tem se manifestado tentando matar e matar e matar. É isso que ele quer fazer, matar pessoas. Mas, Senhor amado, nós cremos que maior é Deus, que o Senhor é maior que qualquer potestade maligna. Nós entregamos o país de Angola nas Tuas mãos, Pai, que Tu tenhas misericórdia de sua população e que repreenda esse espírito de acidente. O Brasil também, Pai, Capitão Poço, Garrafão do Norte, Bragança, nossa cidade,
Senhor amado, e em todos os cantos deste mundo, onde Satanás tem operado, nós repreendemos suas forças, nós vamos contra ele no nome de Jesus Cristo, pois maior é Deus, é a nossa oração. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Estamos num lugar tão bom, tão aconchegante, irmão João Roberto, que é muito caprichoso, né? Com uma lajotinha aqui bonitinha, né? Cortina bonita, tudo. Isso é bom. A Bíblia diz que o homem, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não se deve fazer as coisas de Deus em relaxo, né? Tem que fazer o melhor para Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Então, se vai fazer ali um salãozinho para congregar, é bom ter esse capricho de fazer tudo certinho, né? Se vai cantar, se vai tocar, às vezes, não precisa ensaiar tanto, mas é para Deus, né? Tem que ensaiar, tem que, né, procurar mostrar o melhor para Deus. Isso é verdade. Graças a Deus. Olha, nessa noite eu queria ler em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 1 a seguir. Meditar nessas coisas que a Bíblia diz. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante o vosso apostolado, os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com a água do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Senhor Jesus, tu podes abençoar a tua palavra e tu podes nos dar palavras para falar. Nós não esperamos que Jesus venha fisicamente pregar, porque ele não prometeu isso. Ele disse para nós: ide pregar o evangelho. E disse que quando nós fosse pregar, o Senhor falaria em nossa boca. Então, Pai, querer que Jesus venha aqui fisicamente pregar está fora de tua palavra. É homens mesmo, Senhor. E sabemos que existem muitos falsos, mas isso não muda o fato de que existem os verdadeiros em algum lugar. Então, Pai, crendo que nós somos pregadores fiéis, verdadeiros, que não estamos aqui para enganar o povo, mas para falar a tua palavra, pedimos: fala na nossa boca, não nos deixe falar, pois nós não sabemos, mas tu mesmo fala. Em nome de Jesus Cristo nós fazemos essa oração. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar no nome de Jesus Cristo. Sempre é bom falar sobre essas coisas, porque existe uma doutrina dos testemunhos de Jeová que o mundo não vai pegar fogo, né? Que o mundo não vai pegar fogo. E que isso não quando a Bíblia fala em Malaquias 4, onde diz: eis que aquele dia vem ardendo como forno, diz que aquilo é uma metáfora e eles inventam essas coisas. Mas a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, fala claramente que o mundo vai ser queimado, né? E é interessante porque lembro-me quando era criança, se falava que o mundo ia se acabar, as pessoas diziam que era mentira, que é conversa dos crentes. Mas hoje a ciência tem desmentido eles. A ciência que eles tanto exaltam, eles dizem: viva a ciência. Prefiro ficar com a ciência do que com a Bíblia. Eles dizem, porque a Bíblia foi escrita por homem, aí a ciência que eles tanto exaltam também diz que a terra vai se acabar com fogo. Né? Eles dizem isso. Qualquer vocês que são estudantes sabe que eles dizem que daqui a alguns milhões de anos o sol vai engolir a terra, que
o Sol vai inchar no universo e vai destruir tudo quanto é planeta aqui em volta, e é com fogo mesmo, fogo solar, né? E também a Terra, no centro da Terra, é magma derretido. A ciência diz isso. Nós, desde lá na escola, quando eu estudava, via isso. O núcleo da Terra é magma, fogo puro. E essa é a razão por causa que os vulcões, às vezes, entram em erupção, que às vezes as placas se movem, e ali cria uma pressão no centro da Terra, e ela tem que jogar aquilo para fora, aquela larva vulcânica, e ali fica, às vezes, o vulcão adormecido, depois ele volta a jogar de novo. Então, é o seguinte, a gente vê que a ciência e a Bíblia, mesmo discordando uma da outra, mas estão dizendo a mesma coisa, né? E quem está perdendo com isso é os homens ímpios mesmo, porque, na verdade, não creem em nada, deviam pelo menos crer na ciência, né? Mas nós cremos nisso aqui. Haverá 3 fases disso. O profeta nos mostra isso. Então, as fases é o seguinte. Pedro diz que primeiro eles vinham escarnecer. Cadê? Cadê isso? Cadê aquilo? Tem gente que é tolo. Tem muitas coisas que as pessoas são tolas, né? É lá em Daniel capítulo 11, diz que o homem do pecado, o homem vil, que é aquela ponta pequena que surgiu entre as 4 pontas, que são os 4 reinos que saíram do império de Alexandre, né? Ali saiu o reino Seleucida, o reino Ptolomaico, o reino de Cassandro e o reino de Lisímaco, 4 generais. No meio daquilo surgiu a ponta pequena, que é o papado, que falava, que tinha uma boca, que falava palavras contra o Altíssimo. E a gente vê que é o chifre na Bíblia representa um reino, um poder, e aquele poder era tanto político como eclesiástico. Político e eclesiástico. Você vê que os Estados Unidos tinham 2 torres, você vai notar que uma mais alta que a outra. E o nome daquelas torres era World Trade Center, que significa o centro do comércio do mundo. Quando falamos nessas coisas, você se lembra do que a Bíblia diz: ninguém poderá nem comprar e nem vender, falando de comércio, se não tiver a marca da besta. Tenho visto pessoas dizer: os Estados Unidos está acabando, está falindo. Irmão, os Estados Unidos faz parte do elenco do fim, ele não vai acabar agora. Os Estados Unidos, ele faz parte do elenco, ele não sai dessa história enquanto não vier o Armagedon. Ele está todo o tempo nessa história, porque os Estados Unidos é a besta de Apocalipse 13:11. Então não espere o fim dos Estados Unidos agora. Não pense que o Brasil vai vencer os Estados Unidos em alguma coisa, alguma guerra que eu vejo, ou político, não vai não. Estamos falando de uma nação que está em Apocalipse como uma besta, que até fogo faz descer do céu na presença dos homens, e que dá aos homens uma marca, que faz com que todos adorem a primeira besta. Os Estados Unidos é o país que vai fazer com que todas as pessoas adorem Roma, que todas as pessoas adorem aquela primeira besta, aquele primeiro sistema que saiu. E ali ela tinha 2 torres, eu me lembro dos 2 chifres, né? Que vêm, então, são destruídos. E isso é poder político e eclesiástico. E este homem do pecado, que tinha uma boca, que falava palavras contra o Altíssimo, porque como é que você fala contra o Altíssimo? Isso é o quê? Isso é anticristo. O que é anticristo? É aquilo que vai contra Cristo, que é a palavra. Então ele falava coisas contra o Altíssimo. E como é que ele fala coisas contra o Altíssimo? É quando o Altíssimo diz uma coisa, ele diz: mas não é assim não. Está escrito assim, mas não quer dizer isto. Ele está falando coisas contra o Altíssimo. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas inventa sempre uma história. Estava vendo o pastor Silas Malafaia. Eu cito o nome porque esses homens
de vida pública, a gente cita o nome, não dá prisão, não. Não pode dar, não, né? Então, ele disse, quando perguntaram para ele, pastor Silas Malafaia, 1 Coríntios 14, 34, e 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12, que diz, a mulher esteja calada na igreja, não permito que ela ensine. O que você diz? Diz. Ele disse isso aí, como todo teólogo agora está dizendo isso. Não é só ele, não. Todos os teólogos agora estão inventando essa interpretação para 1 Coríntios 14, 34 e 1 Timóteo 3, 12, dizendo assim, isso era uma coisa específica da igreja de Corintos. Eles dizem que é porque enquanto estava tendo uma desordem na igreja de Corintos, enquanto o pregador estava pregando, as mulheres estavam conversando dentro da igreja, né? Badalando, vendendo uma galinha uma para outra e conversando. E então Paulo diz, olha, a mulher esteja calada na igreja nesse sentido, não que ela não possa pregar, que ela não possa ser pastora. Mas ele escreveu a mesma coisa para Timóteo, e Timóteo estava a 1.350 quilômetros de distância da igreja de Coríntios. E ele disse a mesma coisa. Ele disse, não permito que a mulher ensine. Agora, eles dizem, a causa, o porquê que Paulo diz isso? Ele diz, é por causa que elas estavam badalando, conversando dentro da igreja. Só que a Bíblia diz a causa. E a Bíblia não diz que a causa era esta. A Bíblia não diz que Paulo diz que a mulher não esteja calada na igreja porque elas estavam badalando e atrapalhando o culto. Paulo não diz isso. Paulo diz o porquê. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12, ele diz que a mulher não pode ensinar e depois ele diz o porquê. Ele diz que foi porque primeiro foi feito o homem e o homem não caiu em transgressão, mas a mulher foi enganada. É por isso que ela não pode pregar. Paulo não disse que a mulher não pode pregar porque ela estava badalando na igreja. Não, ele disse que não pode pregar porque primeiro foi feito Adão. E não foi só os homens da igreja de Coríntios, que estão representados em Adão, não. Os homens do mundo todo. Amém? Então, mas simplesmente o que é isso? O espírito deste homem que vai contra Cristo, que fala coisas contra o Altíssimo. Também em Tessalonicenses 2, a partir do verso 7, diz, quando os irmãos da igreja de Tessalônica estavam achando que o Senhor já tinha vindo, ali o contexto mostra que eles estavam começando a dizer que o Senhor já tinha vindo, a segunda vinda tinha acontecido. Aí diz, ele fala sobre isso, ele diz, contra isso, a segunda vinda, não será assim, ou a segunda vinda não acontecerá, sem que antes venha o homem do pecado. Aí ele diz, quem é esse homem do pecado? Ele diz que ele é o filho da perdição. Mas as pessoas estão numa situação hoje complicada, porque quando falam em filho da perdição, eles pensam que é o diabo que vem com um chifre e um rabo com a lança na ponta. E isso tudo eles inventaram para confundir a mente das pessoas. O diabo não tem rabo, o diabo não tem chifre. O diabo, quero que você saiba que o diabo usa paletó, gravata. O diabo é bonito. O diabo é estudado. O filho da perdição não é um monstro feio. O filho da perdição é um homem, pois a Bíblia diz, o homem do pecado. Só que o homem do pecado, ao mesmo tempo, é o filho da perdição. Assim como Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz em Mateus, ou Isaías 9, verso 6, que ele seria um filho. Pois diz, um filho se nos deu. Mas esse filho seria o pai da eternidade. Este filho seria Deus. Assim, da mesma forma, o homem do pecado também seria o filho da perdição. Porque ele estaria encarnado. Ele estaria numa forma humana. Mas é o filho da perdição. Amém? Então, o Deus forte, o conselheiro, o pai da eternidade, estaria encarnado em um homem chamado Jesus, mas era o Deus forte. Era o pai da eternidade. Aquela roupagem de fora é apenas a pele humana. Então, as duas coisas estão paralelas, né? Então, ele falaria palavras contra o Altíssimo. E é isso que está acontecendo.
Por que a mulher não pode pregar? Não, isso aí está escrito aí, mas não quer dizer isso. Significa que elas estavam conversando dentro da igreja e não estavam tendo reverência no culto. Mas Paulo diz, não foi por causa disso não. Paulo diz, é porque Adão foi feito primeiro, depois a mulher. E Adão não caiu em transgressão, mas a mulher foi enganada. Isso parece machismo, né? E as pessoas estão com a mente hoje em dia conectada com a era moderna. Nós somos contra o machismo. Nós somos contra isso. Nós somos contra odiar o homossexual. Nós somos contra isso. Só que não é porque nós somos contra isto que nós vamos mudar a Bíblia e deixar de falar a verdade. As pessoas têm o maior pavor hoje da palavra, a mulher tem o maior pavor da palavra submissão. A Bíblia diz, a mulher seja submissa ao marido, Deus o livre. Até pessoas que se dizem crente, quando fala esta palavra, ficam chateadas. Por quê? Porque estão vivendo numa era em que estão ouvindo todo dia no pé da orelha as pessoas dizendo, não te submete, não te submete. E aí o diabo entra nos homens também, para bater em suas mulheres, para atraí-las, para fazer maldade com elas. Aí quando a amiga vem de não te submete, ela se lembra que ela está sofrendo, aí ela pega aquela mensagem da amiga, né? Aí está tudo errado. Está errado o homem, está errado a mulher, mas a Bíblia está certa. Porque a Bíblia diz que a mulher esteja submissa ao marido, mas diz, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. E aí ninguém vai entender isso. As feministas nunca vão entender isso. Aquelas pessoas que acham que tudo é machismo não vão entender isso. Porque a Bíblia está em outro mundo. A Bíblia não está nem do lado do machismo e nem do lado dessa era moderna. A Bíblia ela está numa outra dimensão. Numa dimensão em que a mulher diz, eu tenho prazer em ser submissa ao meu marido. E que o marido diz, eu tenho prazer em amar esta mulher como Cristo amou a igreja. Isso é outro mundo, isso é o mundo do cristianismo. Isso é o mundo do batismo do Espírito Santo. Que esta era moderna não poderá compreender, nunca vai compreender. Esta era moderna nunca vai compreender. Então eles ficam nessa situação. Em 2013, quando eu comecei a combater esses opositores imbecis, eles mandavam mensagem para mim. Nós vamos denunciar vocês. Isso está com mais de 10 anos. Vocês vão ser presos por causa que vocês não deixam mulher pregar. Até hoje nós não fomos presos. Porque entenderam errado. Ninguém deixa a mulher pregar aqui porque é machista. A gente não deixa a mulher pregar porque as irmãs daqui sabem que pregar está fora da palavra e elas não vão contra a palavra. Elas amam a Deus. Elas amam a palavra. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Muito bem, graças a Deus. Então, Pedro encontra-se isso. Ele diz, nos últimos dias virão essas coisas. Nos últimos dias, eles vão dizer onde está a promessa de sua vinda. Onde está isso, onde está aquilo. Eu estava dizendo para um ateu da minha família, meu irmão. Ele disse, olha aí, onde está o Deus de vocês? Olha aí as guerras. Se eu disse assim, se as guerras não tivessem vindo, tu ia dizer assim, cadê o Deus de vocês? Disse que ia haver guerras, cadê as guerras? É assim que eles fazem. Se tem guerra, ele diz, cadê Deus? Olha aí, guerra. Se existe Deus, não era para ter guerra, era para ter paz. Mas se a guerra não vier, ele diz, ei, o Deus de vocês disse que nos últimos dias haveria guerra, cadê a guerra? Não tem guerra nenhuma. Então o que a gente faz? Vamos tomar a nossa posição na palavra e deixar essa raça de lado, porque o evangelho é para crente. Amém? O evangelho é para crente. Glória a Deus. Então, Pedro diz, fala de 3 fases. Ele diz, verso 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra,
Pois a Bíblia diz em Gênesis 1, no princípio, agora ninguém não diz quando foi esse princípio, ninguém sabe quando foi. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Pedro diz, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, foi feito por Deus. Ela era um planeta no espaço, vazio, não tinha homens, não tinha animais, a água e a terra era tudo misturado, não tinha árvores, escuro, não tinha sol para iluminá-la. Ela estava aí no nada, no espaço. Mas Deus planejou em sua mente, Ele pensou em fazer o homem. Mas como é que Ele vai fazer o homem se primeiramente Ele não faz um lugar para o homem morar? Não adianta fazer o homem e ele não tem lugar. Como o casamento, vai casar, então tem que pensar num lugar para que a esposa e os filhos que nasceram do casamento vir. Aí o homem vai lá e prepara, ele faz uma casinha, ele prepara tudo para levar sua esposa para lá. E Jesus fez a mesma coisa com a noiva dele. Ele disse, eis que vou preparar-vos lugar. Deus sempre se preocupou em primeiro preparar lugar para poder nos levar. E antes de nos colocar aqui nesta terra, Ele já tinha nós tudo na mente dele. Mas Ele disse, eu vou preparar lugar. E Ele foi e chegou nessa terra aqui que Ele já tinha criado na antiguidade, que estava aí sem forma e vazia. E começou a separar as águas, parte molhada, parte da parte seca. E Ele começou a pensar, o homem vai precisar de árvores para ter sombra e para gerar oxigênio para ele respirar. Agora o homem queimou tudo e ele precisa disso. O homem queimou tudo e ele precisa disso, porque se ele não precisasse disso, Deus não tinha feito. E Deus fez as árvores para que elas produzissem oxigênio. Né? Então, Deus sabia que o homem precisava se alimentar. Na sua língua ele tinha feito as repartições. Na nossa língua aqui tem o doce, o salgado, o azedo, o amargo. Está tudo na nossa língua, as partes da nossa língua. Veja isso na internet. E Deus pensou nisso. Deus pensou em tudo. Então ele fez o limão, ele fez a manga, ele fez o abacate. E ele pensou, se eu fizer só abacate, o homem vai comer abacate 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois ele enjoa. Então, eu vou fazer também a manga, vou fazer o abacaxi, porque Deus não quer que sua vida seja um tédio. Tem gente que pensa que o céu vai ser um lugar cheio de nuvem, que você vai andar só. Aleluia. Séculos e séculos. Não, irmão, não é assim não. Deus já pensou nisso. Amém? Deus, os céus que Ele está preparando para você, a nova terra que Ele está preparando para você, não tem como ter tédio. Assim como já aqui nessa não tem. Você anda por aí, as paisagens vão mudando direto na sua visão. Você pega um carro desse, você vai daqui para Capitão Poço, você passa por morros, depois você passa por planícies, você passa por árvores, você passa por árvores grandes, árvores baixas, você passa por rios, a paisagem vai mudando para que você não fique entediado. Você olha para as nuvens, tem hora que as nuvens estão escuras para chover, aí fica tudo nublado o dia todo, mas antes de você começar a dizer, oh meu Deus, com vontade de ver um céu azul, ele se abre, e você vê um céu azul para você, não ficar entediado. Deus pensou em tudo, como Deus é bom. Ele pensou em tudo, Ele pensou em você antes de você existir. Ele já sabia o que você ia necessitar. Agora, muitas vezes você fica se perguntando nessa hora, oh pastor, ore por mim. Deus já sabe o que você tem antes de você pedir. Ora, se Ele pensou em tudo antes de você for colocado na terra, Ele não já sabe que você está precisando, que você está necessitando. Ele sabe todas as coisas. Eu fui mais o irmão Ivan e a irmã Lourdes daqui para Garrafão do Norte, sábado. O plano que eu fiz foi o seguinte, esse foi o meu plano. Nós vamos por aqui, pela Monte Negro, de dia, e domingo à noite nós voltamos por Capanema. Vamos fazer um balão. Domingo à noite, se Deus quiser, umas 11h30, estarei em Bragança. Esse foi o plano. Aconteceu isso? Não. Não aconteceu. O meu plano não aconteceu. Nós se chocamos de frente com um motoqueiro lá, perto de Garrafão do Norte. O irmão teve que vir de ônibus, e eu fiquei lá para vir na segunda-feira de ônibus, e estou aqui. E não aconteceu como eu pensei. Então, por isso que o apóstolo Tiago diz,
Você fica dizendo, eu vou fazer tal coisa, o apóstolo diz assim, não é melhor você dizer assim, se Deus quiser, eu faço. Se Ele não quiser, eu não faço não. Estamos aqui neste culto, nesta hora. Não podemos dizer, daqui a 1 hora estaremos em Bragança. Não, se Deus quiser, estaremos. Se Ele não quiser, não estaremos. Porque todos os nossos passos são guiados pelo Senhor. Então, Ele preparou tudo, é Ele que sabe de tudo, e o homem não sabe de nada. Você vê esses sabichões na internet fazendo vídeo, falando besteira, não sabem de nada. Nem mesmo a ciência. Irmão, por tantos anos eles pregaram, a ciência diz que a Terra era o centro do universo. Depois de Galileu para cá, agora eles dizem que o Sol está no centro do sistema solar. Nós não sabemos daqui a 500 anos o que eles vão dizer. Nós não sabemos. Amém? Uma coisa é certa. Todo homem seja mentiroso, é o que diz Romanos 3. Todo homem seja mentiroso, mas Deus seja a verdade. A sua palavra é a verdade. Amém? Glória a Deus. Então, eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, uma fase, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Então, aquela primeira fase do mundo pereceu quando? Gênesis 6. Quando Deus olhou a situação do mundo que estava idêntico aos dias de hoje. Pois a Bíblia diz, quando o mundo se tornar nas mesmas condições como foi no tempo de Noé, o Filho do Homem se manifestaria e o homem naquele tempo estava exatamente como está hoje. Pois a Bíblia diz que eles estavam casando-se e dando-se em casamento. Casando-se e dando-se em casamento. E você diz, o que é isso? Como é que é casar-se e dar-se em casamento? Eu vou dizer para você uma coisa. É porque esse casamento em cartório é novinho, irmão. Isso surgiu agora em 1890. Em 1990, completou 100 anos que existe o casamento em cartório. É bem novinho. Os apóstolos, nenhum era casado em cartório. Você sabia disso? A Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra. Pedro não casou em cartório. E para aqueles que acham que só é casamento válido se é no cartório, se não for casado no cartório, está só junto, saiba que então Pedro estava só junto. Aqui a gente prega, o povo diz assim, é loucura, mas é verdade. Se você for olhar, é verdade. Então os apóstolos estavam só juntos, porque não tinha cartório, não existia casamento em cartório. Agora, uma coisa eu lhe digo, que eles estavam casados de verdade. Porque casamento é feito por Deus. Amém? Isso eu lhe digo, porque eles casavam e morriam ao lado daquela esposa. Nunca os atraía. Nunca ficava por aí com uma e outra como está hoje, porque eles não tinham aquele espírito dos dias de Noé. Pois a palavra casamento antigamente significava acasalamento. Então, quando diz casavam-se e davam-se casamento, está dizendo acasalavam-se e davam-se em acasalamento. O que era isto? Viviam se agarrando por detrás das árvores. Mulheres casadas com outros homens e homens casados com outras mulheres. Era assim que estava a situação. Não é exatamente como está hoje. Do jeito que está hoje. E foi bem aí que Deus disse, vou destruir este mundo. A primeira fase do mundo. Deus mandou água dos céus. Mas teve um que creu, foi Noé. E Deus proveu uma salvação. Deus sempre provê uma salvação para aqueles que creem. Você diz, Deus é mau. Não, Ele tem uma porta. Ele sempre tem uma porta aberta. Quando algo difícil acontecer na sua vida, e parece que você chegou num beco sem saída, respira fundo e espera. Tem uma porta aberta em algum lugar, pois Ele não te leva a uma situação que Ele não abra uma porta. Nós vemos isso. Quando eu vi aquele acidente acontecer, irmão, vem na parte que é desespero. Meu Deus, o carro quebrou tudo e agora estamos entre Capitão Poço e Garrafão. Nós precisamos de um guincho para levar este carro. O que faço? Bate um desespero. O que vamos fazer? Se o homem morrer, o homem está ali gritando de dor. E se ele morrer? Aí o tempo passa, quando a gente pensa, as coisas começam a se resolver.
De repente, chegou os irmãos de Garrafão do Norte. Eu já me senti bem com a presença deles. Os filhos de Deus chegam e a gente se sente alegre com a presença. Aí chega o irmão Andrei. Né? E aí, quando eu penso que não, então o negócio vai resolvendo. Olha onde nós estamos, o carro está lá numa oficina em Garrafão do Norte, e estamos aqui numa boa. Amém? Nada de mal nos aconteceu e tudo está se resolvendo. Porque não é a gente que resolve, é Deus que está resolvendo. Amém? Glória a Deus. Então, aquele primeiro mundo, Deus destruiu, mas abriu uma porta para Noé. Por quê? Não porque Noé fosse um santinho. A Bíblia diz que Deus achou justiça em Noé. Ele era um homem justo. Ao mesmo tempo que ele achou também justiça em Ló. A Bíblia diz isso. Que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas salvou o justo Ló. Mas se você olhar bem, ele não era tão justo assim. Depois ele teve caso com as 2 filhas. Isso não é muito correto. Ele não quis seguir Abraão, ele quis ir para Sodoma, porque ali ele ganhou um cargo de juiz, que ficava sentado à porta da cidade. Ele, para ser justo, ele devia, não, tio Abraão, eu vou ficar sempre do seu lado, porque eu sei que você está com a palavra de Deus. Não. Ele foi para Sodoma, porque o rei de Sodoma ofereceu um cargo de juiz da cidade, ele procurou a denominação, então ele não era tão justo assim. Mas por que Deus chamou ele de justo? Ele tinha erros, mas Deus chamou ele de justo porque todo errado como ele estava, quando Deus disse, faz isso, ele disse, eu vou fazer. É aí que Deus te chama de justo. Os ímpios lá fora dizem, vocês crentes não são tão santinhos assim. E é verdade. Às vezes nós somos pior do que eles. Nós somos piores do que aquelas pessoas que estão lá no bar jogando bilhar. Qual é a nossa diferença para eles? A nossa diferença é que nós estamos aqui procurando a salvação, procurando o perdão. E eles não, eles acham que são tão justos que não precisam. Então, Noé era um homem que tinha cometido suas falhas. Inclusive, fui verificar a história dele, descobri que ele foi um dos que tomou uma das filhas dos homens por esposa, que foi Naamá, irmã de Tubal-Caim. E ele levou ela para dentro da arca. E eu posso mostrar para vocês que foi por aí que a semente da serpente passou. Já fiz vídeo sobre isso. Mas qual é a justiça de Noé? Pois a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, mas diz que viu justiça em Noé, viu justiça em Ló, mesmo esses homens tendo erro. Mas o problema é que quando Deus falava, eles reconheciam seu erro e fazia. É isso que é a diferença. Amém? Então Deus destruiu aquele primeiro mundo. Aquela primeira fase do mundo foi destruída com água e começou um novo mundo que Pedro diz que é o mundo, que é a terra que agora existe. Mas ela tem uma terceira fase de destruição. Essa terra que agora existe, diz Pedro, se reserva como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro começa dizendo que os elementos do céu se fundirão, que a terra será abrasada com fogo. A ciência diz, tem fogo lá embaixo. Tem fogo lá embaixo, tem fogo aqui de cima. Um dia desse eu vi que o sol soltou uma língua solar. Já pensou? Uma labareda. O sol lançou. E essa labareda era de milhões de quilômetros de tamanho. Só que os terráqueos, o povo da terra teve, podemos dizer, sorte, ou foi, sorte não, Deus que não quis, que ela foi para o outro lado. Ela saiu do sol e pegou o outro lado do universo. Ela não veio na direção da terra. Mas assim como ele explodiu essa bolha, porque o sol é como uma panela de óleo fervendo e soltando aquelas bolhas, e solta aquele espingo para cima, e aquele espingo é de milhões de quilômetros, e aquilo corre milhões de quilômetros no espaço, e foi para o lado de lá, e se vier para o lado de cá? Aí já era o povo da terra. Mas como não é chegada a hora, Deus deixa ir para o lado de lá,
né? E aí tudo é perfeito. Você vê Júpiter no universo, aí, aqui no sistema solar. Para que serve Júpiter? Ele funciona como um para-raio. Quando um asteroide vem para atingir a Terra, Júpiter puxa e cai em Júpiter. Vem dizer que Deus não existe. Deus está com sua mão estendida, tendo misericórdia do povo desse mundo, por causa da sua noiva que está aqui. Por causa do seu povo que está aqui. Deus está protegendo. Mas então virá essa terceira fase. Destruição com fogo. Parágrafo 42 da mensagem Futuro Lar, do noivo celestial e da noiva terrenal, pregada por esse homem de Deus aqui, reverendo William Marion Branham. Diz assim, ó, aqui o apóstolo, parágrafo 42, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6, sim, se entendi, ele se refere a 3 etapas da terra. Veja, ele fala em 3 etapas dela. Observe como ele expõe. O mundo antigo que foi tirado da água. Agora, esse era o mundo antediluviano. Agora, o que aí está o mundo atual em que vivemos agora? Pois Pedro diz, e a terra que hoje existe está reservada para fogo. Ele diz, o velho mundo que foi tirado da água, Gênesis 1:1, e o mundo atual, então, novamente, ele se refere a outro mundo que há de vir. Depois do Armagedon, está vindo outro mundo, que não haverá mais esse sofrimento que a gente vê cada reportagem que nos deixa tão abatidos, cada injustiça que a gente vê quem realmente merece, preso e inocente, melhor dizendo, quem realmente merece solto e inocente preso. A gente vê pessoas morrendo de câncer, depois de já ter remédio para a cura, mas escondem para que aquela pessoa gaste no mercado farmacêutico. E quando alguém suja, está aqui o remédio que cura aquela pessoa, depois desaparece. Até carro, que criaram o carro, motor funcionando na água. É até perigoso a gente falar aqui, porque depois desaparece. Por quê? Por causa do comércio da gasolina. O que é isso, meus irmãos? A besta, a política mundial fez do povo da terra gados. Gados para produzir. Vai cavar um poço, tem que pagar o lençol d'água lá para a prefeitura. Isso está surgindo em Bragança aqui. Ah, você fez um avião, quer voar, tem que pagar o espaço aéreo. De quem é? Não é de Deus? Não. É do governo. O espaço aéreo diz que é do governo. E isso vai piorando a tal ponto que vai chegar um ponto que você não poderá, quando morrer, nem deixar sua casa para os seus filhos. O governo vem, toma e diz que é dele. Então, estamos cansados já disso. Se quisermos energia, temos que pagar. Se quisermos água, tem que pagar. Se quisermos comer, temos que pagar. Nós estamos clamando por um novo mundo. Que Deus nos deu essa terra para produzir o arroz, para produzir o feijão, para produzir o gado, as aves para nos alimentar. E o diabo veio na forma de política, a besta, e tomou o controle. E a gente tem que estar pedindo, clamando, me dá. Assistindo o jornal, pedindo, pelo amor de Deus, para o governo, não aumenta o arroz, não aumenta o feijão, governo, e o governo aumenta. Vai ficar difícil para mim, para os meus filhos. Meu salário não dá para comprar. Baixa os remédios e o governo aumenta. Quando o governo vê que você está clamando, aí ele te dá as migalhas. É isso que está acontecendo no mundo. As pessoas estão comendo as migalhas do governo. Isso não é só o governo brasileiro, não. Estou falando do governo mundial. É no mundo todo isso. E então nós estamos clamando por essa nova terra, por esse novo céu que está chegando. Deus vai explodir. Essa terra vai cuspir lavas vulcânicas e vai se tornar uma bola de fogo no espaço.
nas nuvens haverá chamas de fogo, lavaredas de fogo pelos céus. Pois Pedro diz, os elementos do céu serão abrasados. Não vai ficar nem raiz e nem ramo. Toda doença, toda praga será queimada. Todo ímpio será queimado. Todo rebelde. Todo aquele que se levanta contra a palavra. E essa política vai acabar. Vai acabar esse negócio de você chamar seu irmão de gado. Chamar seu irmão de jumento. Você vê na internet. Aqueles que estão lá defendendo o ex-presidente Bolsonaro, gado. E aqueles que estão defendendo o presidente Lula, jumentos. Isso não era para acontecer. Isso não vai ter no novo céu e nova terra. No novo céu e nova terra haverá pessoas cheias do Espírito Santo. Não haverá ninguém chamando outro de jumento, nem o outro chamando outro de gado. Pois em Isaías capítulo 65 diz, haverá paz no meu santo monte. Ali o urso, o lobo pastará com a ovelha, e o urso será guiado por uma criança. A serpente comerá pó. Haverá paz no novo céus e na nova terra, a terceira fase do mundo. Assim como o homem passa por 3 fases, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. A terra já passou pela fase do batismo. Ela foi batizada com água no dilúvio. O batismo cobre todo o corpo. Porque o batismo significa sepultamento. Se é batizado, todo o corpo é sepultado na água. A terra foi, diz a Bíblia, completamente coberta. Eu creio nisso. As pessoas podem dizer assim, mas o Monte Everest, que tem 9 quilômetros de altura, esse deve ter ficado de fora. Eu creio que cobriu lá também. Amém? Eu creio que cobriu lá também. Pois Deus é mais do que capaz de ter cobrido toda a terra, porque o dilúvio foi o batismo com água da terra. Aí nós somos batizados com água. Nós somos lavados no sangue e a terra também recebeu, embebeu o sangue do Salvador que escorreu na cruz. Uma reportagem lá do ano 1970 e alguma coisa. Você procura isso na internet. Um homem que descobriu lá, né, em Jerusalém, um lugar aonde a cruz tinha sido enfiada em cima do monte do Gólgota, e eles entraram por baixo, numa caverna ali embaixo, e ali tinha um certo líquido que estava ali de 2000 anos atrás. Eles fizeram pesquisas no DNA e descobriram o sangue ali. Eles estão dizendo, era o sangue de Jesus Cristo. E aquele sangue não era sangue de Maria, não era sangue de José, aquele era um sangue alienígena, porque é um sangue de fora desta realidade, um sangue de fora deste planeta. Amém? Glória a Deus. Então a terra embebeu o seu sangue. A terra recebeu o sangue de Jesus Cristo. E agora na terceira fase, a terra receberá o batismo com fogo, como o homem recebe o batismo com fogo. O profeta diz aqui. Veja, o mundo antigo foi tirado da água agora. Esse era o mundo antediluviano. Agora, o que aí está, o mundo atual em que vivemos agora, chamou o mundo, o velho mundo que foi tirado da água, Gênesis 1:1. E o mundo atual, e então, novamente, ele se refere ao outro mundo que há de vir. O novo mundo traz mundos, 3 etapas do mundo. E notem, como Deus nos deixa claro seu plano de redenção. Simplesmente emocionou minha alma quando vi, diz o profeta. Como ele nos deixou claro aqui agora, seu plano de redenção. Assim compare o que vemos com nossos próprios olhos, o que Deus fez para redimir o mundo. Ele tem executado o mesmo plano para redimir seu povo. Assim como o mundo ele cobriu com água do dilúvio, ele te batiza também nas águas no nome de Jesus Cristo. Assim como o mundo recebeu o sangue embebendo na terra, ele te lava também com o sangue de Jesus. E assim como o mundo será queimado no Armagedon,
Ele também te queima com o Espírito Santo. Do jeito que é com a terra, é com o homem, porque ele vai santificar o homem com seu Espírito, e quando ele queimar a terra, ele vai colocar homem queimado pelo Espírito Santo na terra queimada também. Amém? Aonde não haverá pecado. Então, nós chegamos a Deus através de quê? Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Justificação, santificação, 3 fases, e batismo com o Espírito Santo. João Batista disse isso. Ele disse: eu batizo com água, mas está vindo um após mim, que batizará vocês com fogo. E o fogo queima todo o pecado. Uma vez batizado com o Espírito Santo, não há pecado. E uma vez que essa terra receber este fogo, não haverá mais pecado. Amém? Glória a Deus. Será muito bom. Estamos ansiando por esse dia. Estamos esperando por esse tempo milenial. Estamos desejando tanto isto. Porque aqui, quando nascemos, o governo já nos torna propriedade do governo. É tirado a impressão digital de todos os nossos dedos. É pegado logo ali o teste de nascido vivo, vai no cartório e resista. Você já passa a ser propriedade do governo. Dali para frente, você vai começar a consumir o leite, o mingau, a maisena. Depois você vai ter que consumir arroz e feijão. E depois que os seus pais não podem mais, você já começa a trabalhar você mesmo para se sustentar. E você vai até aposentar. Quando se aposenta, você continua pagando seus impostos até morrer. E quando você morre, você ainda tem que pagar o caixão, você tem que pagar o velório e pagar tudo. O que acontece com isso? É um novo mundo que está vindo, que não haverá mais essas coisas, não haverá morte. Amém? Glória a Deus, não haverá nada de mal. Vamos orar, Senhor Jesus. Nesta hora, meu Pai, aqui reunido, nós temos certeza, meu Deus, que o Espírito do Senhor apoia, Senhor, pregações como essa, que abre os céus e mostra para nós a situação desse velho mundo atual, que surgiu depois do dilúvio, que está na mesma situação de Gênesis 6. E como Deus nos promete, um novo mundo, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor. Oh, Deus amado, quão grande é, Senhor, as tuas obras. Quão grande és tu, Senhor, diz a canção. Quão maravilhoso é, meu Deus, poder pensar nessas coisas. Lá maior. Enquanto você fique de pé nesse momento, se eu não souber aqui, você me ajude, irmão. Você conhece Além do Rio Azul. Vamos cantar. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Glória a Deus. Nunca mais tristeza e choro. Nunca mais uma vez, além do Rio Azul. Além do Rio Azul. Aleluia. Sinta a presença de Deus aqui. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais tristeza e dor. Aleluia. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Ali não haverá nenhum clamor, verei os olhos. Aí você vai ver ele face a face. Mas agora
Ele está nos seus servos agora. Oh, glória a Deus. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Terei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Oh, Pai, nós estamos tão felizes nesta hora. Oh, Pai, estamos esperando essa terceira fase da terra. Essa terceira fase, pois ela já passou pelo batismo com água, ela já passou pelo sangue, e ela há de passar pelo fogo. Assim como nós que já passamos pela água, pelo sangue e pelo fogo do Espírito Santo queimando nossas almas, haverá, Senhor, paz no vale um dia. Haverá um lugar além deste rio, e nós estamos tão felizes. Abençoe teus servos, tuas servas, essas crianças. Abençoe quem nos assiste pela internet. Cura os enfermos, Pai, pois num culto como esse não podemos perder a bênção. Não podemos sair daqui, Senhor, sem ser curado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe os irmãos aqui pela internet. Deus abençoe todos aqui presentes. Não